Olá, estou aqui para falar sobre paciência com vocês. Como ter mais paciência com os nossos filhos. Eu gravei uma live, fiz uma live lá no meu Instagram, mas tivemos um problema, não consegui salvar a live, mas eu prometi que eu estarei aqui gravando esse conteúdo para vocês. Se você ainda não me segue lá no Instagram, tati.joslin. Se você ainda não me conhece, eu sou a Tati Joslin, eu sou pastora de crianças e sou mentora de mães cristãs. Tenho equipado mães cristãs nessa incrível tarefa de educar filhos. E eu tenho um curso, a Escola Maternidade com Graça, vou deixar aqui embaixo na descrição, se você quiser conhecer melhor, clica lá. A Escola Maternidade com Graça, ela já tem, transformado milhares de mães, já temos mais de 1000 mães, e ali eu ensino você a educar o seu filho de maneira gentil, amorosa, respeitosa, mas sem deixar a Bíblia de lado. Nós precisamos crer que a Bíblia ela é poderosa para nos instruir em tudo. Então, se você quiser conhecer a Escola Maternidade com Graça, vem aqui embaixo na descrição, clica lá e entenda mais sobre a escola, ok? Mas vamos lá, vamos falar sobre paciência. Se você já gostou desse tema, dá um like aí para mais gente ficar sabendo desse vídeo. E depois do vídeo, se você gostar, compartilhe com suas amigas, tá bom? Bom, primeira coisa, eu quero falar para você sobre 7 chaves importantes que você precisa saber sobre esse assunto, sobre paciência, para que você de fato possa crescer em paciência em relação ao seu filho. Você sabe que paciência não é algo que você vai ali no vizinho e pega emprestado, não é algo que você compra na prateleira do mercado e traz para casa e pronto, de uma hora para outra você vai saber como ter paciência com o seu filho, né? É algo que você vai tendo que conquistar, você vai ter que construir, mas eu quero trazer essas 7 chaves que eu tenho certeza que vai impactar a sua vida e de alguma maneira vai fazer você crescer em paciência com o seu filho. Amém? Primeira chave é que você precisa entender a importância da paciência. E eu quero ler um texto bíblico que está lá em Provérbios 16:32, que diz assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Veja, mais importante é você ser paciente do que você conquistar uma cidade. Paciência é algo importante demais. E dentro desse contexto da educação de filhos, é muito importante, a primeira chave é você entender que quanto mais paciência você tem, mais você demonstra sabedoria. E quanto mais sabedoria você demonstra em relação ao seu filho, mais autoridade você vai ter. Sabe que a autoridade não é conquistada quando você trata o seu filho ali no chinelo, né? A verdadeira autoridade ela é conquistada quando você demonstra que você tem uma voz que vale a pena ser ouvida, escutada. Então, quanto mais paciência você tiver, mais o seu filho vai querer ouvir aquilo que você tem a dizer. Agora, a segunda chave é que paciência, ela é um fruto do Espírito, né? A Bíblia diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Então, em Cristo, nós podemos ter o seu fruto, fruto do Espírito Santo. E a paciência, ela faz parte do fruto do Espírito. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que paciência é algo importante para nós. Paciência é algo que vai trazer uma autoridade genuína em relação aos nossos filhos. Agora, a segunda coisa é que paciência é o fruto do Espírito. E se você tem Jesus, você precisa crer que existe uma paciência gerada pelo Espírito Santo de Deus em você. Amém? Terceira chave é que nós não podemos ser pessoas apenas carnais, almáticas, que vivem baseado naquilo que a nossa alma diz, aquilo que a nossa carne diz, mas nós precisamos ser pessoas espirituais. Como assim, pastora? Vou ler um texto com você. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A Bíblia fala sobre o homem natural. O homem natural, que a Bíblia diz, é um homem que ainda não recebeu a Jesus. Quando nós não aceitamos a Jesus ainda, quando uma pessoa ainda não é convertida, ela ainda não tem Jesus, ela ainda é, a Bíblia diz, um homem natural, porque o seu espírito ainda está desconectado com o Espírito Santo de Deus. Ele ainda não se relaciona com Deus. Por isso que a Bíblia diz que tem coisas que um homem natural, um homem que ainda não tem Jesus, ele não pode compreender, ele não pode entender. Mas a Bíblia também fala sobre as pessoas espirituais, que são as pessoas que já têm o seu espírito vivo para Deus, que já tiveram o seu espírito regenerado, já aceitaram Jesus, já nasceram de novo. Isso é assunto para outro vídeo, outro dia, né? Mas eu quero te mostrar uma coisa.
existem 3 tipos de pessoas. Existem pessoas naturais, mas existem as pessoas que já receberam a Jesus. Só que a pessoa que já recebeu Jesus, ela pode ser tanto uma pessoa espiritual, quanto uma pessoa almática ou carnal. E isso que eu tô te ensinando está num livro muito abençoado do Watchman Nee, né, que são vários livros, O Homem Espiritual, um livro maravilhoso que explica isso muito bem para nós. Mas o que eu quero que você entenda é que depois que você aceitar Jesus, você ainda pode ser uma pessoa que é almática, que é carnal, uma pessoa que ainda vive baseado naquilo que a sua alma diz, que a sua carne diz, os seus desejos da carne, e não uma pessoa que escuta as direções do Espírito Santo, que deixa o Espírito Santo agir em você de maneira que você escute mais a voz de Deus do que os seus próprios impulsos, os seus próprios desejos. Por que eu tô falando isso? Porque a terceira chave é que para nós crescermos em paciência, nós precisamos crescer e sermos cada dia mais espirituais. Mas não no sentido de ser uma pessoa super espiritual, mas no sentido de ser uma pessoa que alimenta o seu espírito mais do que alimenta a sua carne, mais do que alimenta a sua alma, e por isso você não reage baseado naquilo que a sua carne decide e manda, mas você consegue escutar o agir do Espírito Santo em você e ser transformada a cada dia. Você que decide exercitar o seu espírito, buscar do Senhor um alimento espiritual e decide não alimentar a sua alma, não alimentar a sua carne, mas escolhe alimentar o seu espírito, você consegue manifestar ainda mais o fruto do Espírito Santo em você, entende? Porque a obra que Deus faz em você é uma obra de dentro para fora. Às vezes nós queremos de fora para dentro dicas para melhorarmos em relação à paciência com os nossos filhos. E talvez aí no seu Instagram, no seu YouTube, aí você vai dar um Google e você vai achar uma série de coisas para você ser mais paciente com seu filho. Isso talvez até ajude você de certa maneira, mas para que você possa realmente ser transformada genuinamente, é a obra do Espírito Santo em você. O Espírito Santo muda você de dentro para fora. Quanto mais você exercitar o seu espírito, mais você ora, mais você busca de Deus, mais você tem um tempo com Deus, quanto mais você faz coisas para aquietar a sua alma, você jejua, você decide se alimentar da palavra de Deus, mas você cresce espiritualmente falando e consegue manifestar essa obra de Cristo em você, amém? Então a terceira chave é exercite o seu espírito, busque se alimentar das coisas de Deus, busque se alimentar daquilo que de fato vai fazer o seu espírito ser mais expressivo, o Espírito Santo de Deus ser mais expressivo nas suas ações. Creia, quanto mais você busca Deus, mais Ele vai mover em você. E a quarta chave tenha consciência de que nós não somos perfeitas. Você tem que saber isso. A quarta chave ainda está ligada nessa terceira chave. Você tem que saber que você ainda tem carne e sangue em você. A Bíblia diz que carne e sangue não herdará o reino dos céus. Então, enquanto você estiver vivendo nessa terra, até você morrer, que quando nós morrermos, nós teremos nosso corpo glorificado. Enquanto você está nessa terra, essa sua carne, esse seu corpo ainda tem uma natureza pecaminosa que insiste em levar você a pecar, a perder paciência com seu filho. Enquanto você estiver nessa terra, nós ainda iremos pecar. Mas quando você recebe Jesus e tem o seu espírito conectado com o Espírito Santo de Deus, você se torna uma mulher espiritual, você busca mais de Deus, você pode transformar a sua alma cada dia. E o texto de 2 Coríntios 3,18 diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. A boa notícia, então, na quarta chave, é que você não é perfeita, mas que quando você tem o Espírito Santo de Deus, você pode meditar em quem Deus é e de acordo com a imagem de Deus, você vai sendo transformado. A Bíblia diz aqui em 2 Coríntios 3,18 que quando você reflete, quando você olha para o Senhor, quando você olha para o Senhor, para quem Deus é, você vai sendo transformada de glória em glória. Então veja, você ainda tem uma natureza de pecado, mas quando você está em Jesus, você pode contemplar o Senhor, olhar para quem Ele é e ser transformada a cada dia. Agora a tendência é que a gente faz ao contrário, a gente fica olhando para nós, meu Deus, como eu preciso mudar, como eu tenho falhado, como eu perco a paciência. Isso não faz você mudar. O que faz você mudar é você olhar para quem Deus é. Medite em quem Deus é, busque mais de Deus, leia a Bíblia, né? Como eu disse, vai exercitando seu espírito, olhando para como Deus é bom, como Deus é calmo com você,
você, paciente com você. Segundo a imagem dele, a Bíblia diz que nós vamos sendo transformados. Pastor, é simples assim? É o que a Bíblia diz. Quanto mais você tiver tempo com Deus, mais ele vai transformar você de acordo com a imagem dele. Amém? Quinta coisa, perceba. Agora eu quero te dar um conselho prático, né? Perceba no seu relacionamento ali com o seu filho, perceba quando a sua carne está querendo se manifestar. Porque no nosso relacionamento com os nossos filhos, o que acontece é que muitas vezes algumas coisas acontecem, os nossos filhos fazem algumas coisas que a gente não consegue ser espiritual, não é mesmo? Não é sempre que o nosso espírito está ali tão bem alimentado que nós conseguimos respirar fundo. E às vezes acontece sim, de nós agirmos de acordo com aquilo que a nossa alma está gritando, os nossos desejos carnais estão gritando, né? E acontece isso mesmo. O que fazer nesse momento, né? A quinta chave é perceba os sinais de que você vai explodir. Perceba os sinais de que você vai perder a paciência, né? Quando você perceber esses sinais, saia de cena, respira fundo, busque de Deus. Lembre que você não pode reagir baseado naquilo que a sua alma diz, que a sua carne diz, mas você tem que expressar a vida de Deus naquele momento, por mais difícil que seja. Busque de Deus para que o Espírito Santo te ajude nesse momento. Perceba os sinais que vai fazer você explodir e saia de cena. Que sinais, né? Às vezes você tem ali uma palpitação, né? Você, quando começa a perceber, quando você tá ali muito nervoso, quando você vai explodir, o seu corpo vai dar alguns sinais. Às vezes você aperta o maxilar, às vezes você fica vermelho, sente esquentar, ou você tem, você sua ali naquele momento, né? Várias coisas podem acontecer, né? Uma palpitação, o seu coração começa a bater mais rápido. Quando você perceber isso, saia de cena, ok? Sexta dica é, seja intencional, né? Não seja alguém reativa no sentido de bateu, levou. Se o seu filho está fazendo algo, pare e pense, por que meu filho está fazendo isso? Pergunte para ele. Você sabe, às vezes não é motivo para você repreender. Às vezes não tem nada de rebeldia, de desrespeito naquela situação. Às vezes é simplesmente porque ele teve uma lógica diferente do que você teria. Então, às vezes você vai até dar risada com aquilo que ele tem para te dizer, né? Então, olha, avalie aquilo que ele está fazendo. Tente enxergar as coisas com o olhar dele. Pergunte para ele por que ele está fazendo isso. Tire da sua cabeça a ideia de que tudo aquilo que o seu filho faz é para te irritar. Às vezes nós temos essa ideia. Não, meu filho tá me irritando. Ele fez isso porque ele estava com um pensamento. Vou irritar minha mãe. E nem sempre é assim, né? Então, quando nós falamos de sermos intencionais, não reativos, né? Fala de você parar, sai do piloto automático um pouco e pensa naquele momento por que o seu filho está fazendo aquilo, né? Outra coisa, tente focar na situação. Muitas vezes nós perdemos a paciência porque nós estamos com pressa, porque outras coisas aconteceram antes, porque outras coisas vão acontecer depois. Você fica, meu Deus, eu tenho que fazer isso depois, meu filho tá aqui, eu preciso fazer logo. Então você não tem paciência. Eu sei que muitas vezes é ruim, nós temos mesmo muitas coisas para fazer, mas tente por um instante focar naquela situação. Esqueça se você vai atrasar, isso não ajuda, né? Esqueça, às vezes a gente acha que a gente tem que agitar ali a situação para você poder dar conta de tudo. Esqueça isso, foque na situação, no momento e tente perceber por que o seu filho está fazendo aquilo naquela hora e não reaja simplesmente, mas haja intencionalmente para conduzir aquela situação da melhor forma possível. Outra coisa, se lembre que o seu filho está aprendendo, você já foi criança um dia, avalie, né? Será que meu filho está fazendo isso para me irritar mesmo ou porque ele não sabe fazer, né? Então, lembre-se, seu filho está aprendendo. E olha, busque estudar sobre as crianças, busque estudar um pouco mais sobre essa questão. Até um dos módulos do meu curso, né, Maternidade com Graça, que eu falei para vocês, é sobre 2 módulos. A gente fala sobre compreendendo a criança. Falamos sobre o cérebro da criança, sobre a fisiologia da criança, das emoções, porque muitas vezes nós não temos tolerância com os nossos filhos, com as crianças, porque nós não sabemos como elas funcionam. Então a Bíblia diz que quanto mais nós temos entendimento, mais longânimos nós seremos, né? O longânimo é grande em entendimento. Então quando você tem compreensão em relação ao seu filho, quanto mais você estuda sobre a educação de filhos, quanto mais você estuda sobre a criança, mais paciência você vai ter. Então, por isso que é tão importante você estudar. Estude, tome a decisão de você crescer. Convido você, não quer fazer o meu curso, mas vai lá nas redes sociais, lá no Instagram,
Comece a me seguir, sempre eu tô produzindo conteúdos gratuitos para você, né? Participa dos eventos, dos desafios, porque eu tenho certeza que você vai ser imensamente abençoada em conhecer seu filho, em crescer em compreensão do seu filho. Quanto mais compreensão você tiver a respeito do seu filho, mais paciência você vai ter. E por último, a última chave é: cuide de você, sabe? Mamães relaxadas e descansadas são muito mais pacientes. E eu sei que isso não é novidade para você, e talvez você esteja aí com o seu filho no puerpério, um bebezinho que não dorme, talvez seja muito difícil ouvir isso, mas é verdade. Tente de alguma maneira descansar mais, deixa o celular um pouquinho mais de lado, desencana um pouquinho do perfeccionismo aí com a sua casa, tente descansar, tente ter um tempinho para você, tente organizar melhor o seu tempo, né? Para que você possa buscar mais de Deus, ter mais tempo para você, ter mais tempo para você exercitar o seu espírito, para você descansar, para você não fazer nada. Mãe relaxada é uma mãe mais paciente, naturalmente falando, tá bom? 7 chaves, 7 dicas importantes aí para você crescer em paciência com o seu filho, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, mais uma vez, quero pedir para você dar o seu like no vídeo, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo com as pessoas para que você possa abençoá-las também, tá bom? Eu espero que esse vídeo possa de alguma maneira ativar a sua paciência e que você cresça em transformação e seja cada dia mais paciente aí com os seus filhos. Saiba, a maternidade é a sua maior missão nessa terra. Enquanto você está aí com seus filhos pequenos, eles devem ser o seu maior foco. Você está sendo o instrumento de Deus para moldar o coração do seu filho, o caráter dele. Esse é o tempo, essa é a hora, não deixe para depois, tá bom? Um beijo!